Em 1054, em Constantinopla, dois homens trocaram excomunhões. Um era o legado papal, Humberto de Silva Cândida. O outro, o patriarca Miguel Cerulário. Naquele momento, o corpo de Cristo se rasgou. E a pergunta que ecoa até hoje: qual é a verdadeira igreja? Você já se perguntou isso? Talvez você tenha crescido católico, mas ouviu de um amigo ortodoxo que a verdade está no Oriente. Talvez você seja um buscador, olhando para essas duas tradições milenares e pensando: como pode haver duas igrejas que dizem ser a única? Meu nome é Padre Henrique Marinho. Passei 28 anos em Roma, estudando arqueologia e história no Instituto Bíblico Pontifício. Já caminhei pelas pedras de Jerusalém, já estive nas bibliotecas do Vaticano e também nos mosteiros do Monte Athos. E hoje quero te levar numa jornada, não para declarar um vencedor, mas para desenterrar as raízes dessa divisão. E talvez, no fim, você descubra algo que nunca tinha visto antes. Antes de prosseguirmos, eu quero que você saiba de uma coisa. Eu oro por cada pessoa que se inscreve neste canal. Eu leio seus nomes, vejo seus comentários e apresento cada um diante de Deus. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Junte-se a esta família. Senhor, abençoa todos que estão aqui. Que o Teu Espírito nos guie na verdade, sem partidarismo, com humildade. Amém. Agora, vamos começar, porque a história que vou te contar começa muito antes de 1054. Começa com uma pedra, a Pedra de Pedro. Você já parou para pensar como a igreja primitiva se organizava? Nos primeiros séculos, não existia uma sede central. Havia comunidades em Antioquia, Alexandria, Roma, Jerusalém, cada uma com seu bispo, mas Roma sempre teve um lugar especial. Por quê? Porque Pedro e Paulo morreram ali. Os primeiros cristãos sabiam disso. No ano 96 d.C., Clemente, bispo de Roma, escreveu uma carta para a igreja de Corinto, e ele falou com autoridade. Ele não pediu, ele ordenou, e os coríntios obedeceram. Isso é um eco do que Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18. Agora, vamos para o Oriente. Em Constantinopla, o imperador Constantino fundou a Nova Roma em 330. O bispo de Constantinopla rapidamente ganhou prestígio, mas Roma não reconhecia sua primazia, reconhecia uma honra, não uma autoridade universal. O primeiro grande racha veio no Concílio de Calcedônia, em 451. O Cânon 28 deu a Constantinopla honras iguais a Roma. O Papa Leão I protestou. O Oriente aceitou, o Ocidente não. Aí entra o filioque. Você sabe o que é? O credo niceno-constantinopolitano diz que o Espírito Santo procede do Pai. Mas no Ocidente acrescentaram e do Filho, filioque em latim. Para os ortodoxos, isso é uma adulteração da fé. Para os católicos, é uma explicitação teológica. E essa diferença queimou por séculos. Mas não foi só teologia, foi política. O imperador bizantino não queria um papa que se intrometesse nos assuntos imperiais. O Papa não queria ser um capelão do imperador. Em 1054, o legado papal Humberto colocou uma bula de excomunhão sobre o altar de Santa Sofia. Miguel Cerulário respondeu excomungando o legado. A igreja estava dividida. E, pasme, essa excomunhão só foi revogada em 1965. Pelo Papa Paulo VI e o Patriarca Atenágoras. Mas a pergunta persiste: qual é a verdadeira? Antes de eu continuar essa linha do tempo, preciso compartilhar algo pessoal. Talvez você esteja sentindo o peso desses séculos de separação. E eu sei como é difícil manter a fé quando vemos tantas divisões. Olha, eu quero te contar uma coisa que transformou minha vida espiritual. Todos os dias, antes mesmo de abrir os olhos completamente, eu pego meu celular. Não para redes sociais. Eu abro um aplicativo que me leva direto ao coração da igreja primitiva.
Ele me dá as leituras do dia, mas não apenas isso. Ele conecta cada passagem com os padres da igreja, com a arqueologia, com a história que estamos vendo agora. Antes de eu usar isso, minhas manhãs eram corridas, sem foco. Agora, são um encontro. É como se eu estivesse todos os dias naquela Jerusalém do primeiro século, ouvindo os apóstolos. Eu deixei o link no comentário fixado. Dê uma olhada depois deste vídeo, porque o que vou mostrar agora é a prova de que essa unidade não é impossível. Vamos para os dados. Em termos de doutrina, católicos e ortodoxos concordam em 90% das coisas. A Trindade, a encarnação, a ressurreição, os 7 sacramentos, a virgindade de Maria, a veneração dos santos, a presença real de Cristo na Eucaristia. As diferenças são sutis, mas pesadas. O purgatório, os católicos definem como um estado de purificação. Os ortodoxos acreditam em orações pelos mortos, mas não têm uma definição tão clara. A Imaculada Conceição, os ortodoxos honram Maria como Panagia, toda santa, mas não aceitam o dogma de 1854 como uma definição separada. O maior ponto é o papado. Para os católicos, o Papa é o sucessor de Pedro, bispo de Roma com jurisdição universal. Para os ortodoxos, o Papa é o primeiro entre iguais, primus inter pares, mas sem autoridade sobre outros patriarcas. E aí está o impasse. Mas e se eu te disser que há evidências históricas de que o papado foi aceito no primeiro milênio? Vou te dar 3 exemplos. Primeiro, o mártir Inácio de Antioquia, no ano 107, escreveu para a Igreja de Roma, chamando-a de a que preside na caridade. Segundo, o Concílio de Sárdica, em 343, determinou que apelos de bispos depostos deveriam ser levados ao bispo de Roma. Terceiro, o imperador Justiniano, no século VI, chamou Roma de a cabeça de todas as igrejas. E esses são só alguns. Agora olhe para o Oriente. A Igreja Ortodoxa preservou uma liturgia belíssima, a teologia mística, a tradição monástica. Mas sem um centro unificador, ela se fragmentou em nacionalismos: russa, grega, sérvia, romena, búlgara. Cada uma autocéfala, independente. Como pode a Igreja de Cristo ser dividida assim? Mas, meu amigo, a verdadeira questão não é qual igreja é mais antiga. Ambas são. A verdadeira questão é quem Jesus quis que estivesse no centro da unidade. E a resposta está nas Escrituras. Jesus não fundou um comitê, ele escolheu Pedro e deu a ele as chaves do reino. E eu sei que isso soa como uma defesa católica, mas não é para ser um ataque, é para ser um convite, porque no fundo o que nos separa são questões de autoridade, não de fé na Trindade. E eu acredito que, se olharmos com honestidade para a história, veremos que o papado sempre foi a garantia da unidade. Pausa, porque sei que alguém aqui está passando por uma crise de fé. Talvez você esteja em uma encruzilhada entre essas tradições. Ou talvez você esteja se perguntando: Padre, quem está certo? Eu quero ouvir de você. Escreva nos comentários qual foi o maior desafio que você encontrou ao estudar essa questão. Eu leio todos os comentários e esta comunidade ora por cada um. Agora, voltando. A divisão de 1054 não foi um evento isolado. Houve tentativas de reconciliação. No Segundo Concílio de Lyon, 1274, e no Concílio de Florença, 1439, teólogos de ambos os lados chegaram a acordos, mas eles não foram aceitos pelo povo. Sabe por quê? Porque o povo ortodoxo via o Papa como um tirano estrangeiro, e os católicos viam os ortodoxos como cismáticos teimosos. O que falta? Humildade e amor. E é por isso que eu começo cada dia com aquele aplicativo que te falei.
porque ele me lembra que a igreja não é uma instituição política, é uma família. E famílias às vezes brigam, mas elas nunca deixam de ser família. Olha, vou te entregar um fato que poucos conhecem. Em 1964, o Papa Paulo VI e o patriarca Atenágoras se encontraram em Jerusalém e eles se abraçaram. Eles cancelaram as excomunhões de 1054. Foi um momento profético, mas ainda não estamos plenamente reunidos. Porque a unidade não se faz apenas com gestos, faz-se com a verdade recebida de Cristo. E a verdade é que a Igreja una, santa, católica e apostólica subsiste na Igreja Católica, como disse o Concílio Vaticano II. Mas isso não significa que os ortodoxos não tenham elementos de santidade. Eles têm. Eles têm a sucessão apostólica, a Eucaristia, a Virgem Maria. A diferença é a plenitude dos meios de salvação. E a chave dessa plenitude é o sucessor de Pedro. Eu não estou aqui para condenar ninguém. Estou aqui para te convidar a olhar para as evidências. E a evidência histórica e bíblica aponta para uma única rocha, Jesus Cristo, que escolheu Pedro como fundamento visível da unidade. Então, deixa eu te perguntar algo pessoal, e eu realmente quero que você responda em seu coração. Quando você ora ao Pai, você sente que a igreja que frequenta é a mesma que os apóstolos fundaram? Você já experimentou aquele momento em que a tradição se torna viva, não apenas letra morta? Se você sentiu algo hoje, algo que tocou seu espírito, não deixe isso passar. Porque o que eu vou dizer agora é importante. Antes de você fechar este vídeo, não vá embora. No comentário fixado, eu deixei o link para aquele aplicativo que uso todas as manhãs. Ele não é só para padres, é para qualquer pessoa que queira mergulhar na história da igreja, nas escrituras, nos padres, de forma diária. É o que me sustenta e pode ser o que vai sustentar sua caminhada também. Vá até o PIN, clique, comece hoje. E se este vídeo fez você repensar alguma coisa, inscreva-se no canal, ative o sino, porque toda semana eu trago conteúdos que vão fundo, como este. E mais uma coisa, pense em alguém que está confuso sobre fé, dividido entre tradições. Envie este vídeo para essa pessoa. Você pode ser o instrumento de unidade que ela precisa, porque no fim, a verdadeira igreja não é uma placa na porta. É o corpo de Cristo, ferido, mas vivo. E todos nós somos chamados a fazer parte dessa cura. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.